paper principal do meu mestrado foi sobre as origens do recital histórico, né? Sobre isso, o pai do recital, assim, solo, digamos assim, foi o Franz Liszt, né? O pianista Franz Liszt no começo do século XIX. E ele tocava as coisas dele, enfim, era um showman, e por isso ele tirava a partitura da frente, tocava sem a estante do piano, né? E dava o seu show. Foi o primeiro showman da música clássica, né? Mas antes disso, as reuniões, as matinês para ouvir música na casa de alguém, por exemplo, era recheado de música de câmara, voz e piano e uma flauta, voz e violão, com certeza na Espanha, né? Já que a gente está falando de Espanha, intercalado com grupos maiores, grupos menores, né? Então, essa composição do recital como sendo um tipo de espetáculo contínuo de um só gênero é acreditada a Franz Liszt. Agora, a gente está com a partitura na frente e a gente não está tocando a nossa própria música, certo? É o que nós diríamos, estamos fazendo covers de música espanhola, ok, de vários compositores no caso. A origem disso está num outro segmento de artistas do século XIX, que encabeçado por Felix Mendelssohn e Clara Schumann, que Mendelssohn é o responsável por resgatar a música de Bach, por exemplo. Clara Schumann era a melhor pianista do século XIX, né? E a Clara Schumann e o Franz Liszt eram de grupos diferentes, não que eles se davam mal, mas enquanto a Clara Schumann era da turma do Brahms, do Schumann, desses germânicos que mantinham as formas clássicas, as estruturas clássicas nas suas obras, o Liszt, ele era da expansão de gêneros, era, por exemplo, da turma do Wagner, né? Enfim, em termos de ópera, música programática, sem estrutura, fantasia, né? Cada um tem o seu valor. Mas enquanto o Liszt fazia os recitais solo com suas próprias músicas, Clara Schumann, claro, ela mostrava as obras de Schumann de uma forma assim virtuosística, mas quando ela tocava, por exemplo, Haydn, Mozart, Bach, ela, por respeito ao compositor, botava a música na frente, mesmo que ela soubesse decor. No recital que foi gravado, a obra de Manuel de Falla, que é da suíte El Amor Brujo, né, a Dança Ritual do Fogo, na tentativa de gravar com a partitura na frente, eu vi que eu estava me atrapalhando por ter que folhear, por ter que virar a página. E é uma música dinâmica, que eu preciso das duas mãos no piano todo o tempo todo, né? É muito rápido, é muito forte e precisa de um envolvimento maior. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. Eu tive que tirar a partitura da frente e me concentrar no que eu estava fazendo aqui no teclado, né? Mas esse é o tipo de exceção que eu considero aceitável, né? Via de regra, a tradição de se tocar recitais de piano solo totalmente decor, ao meu ver, não tem nenhum embasamento teórico. Sim, faz parte de uma tradição, né? Mas não tem por que não tocar com uma partitura na frente, até por respeito ao compositor, como foi a razão da Clara Schumann lá no passado. O motivo pelo qual Liszt tocava decor e também virou o piano de perfil, porque ele gostava do perfil dele, é uma razão estética. Puramente estética. Puramente estética, né? Enfim, tirava a estante do piano, porque até então a tradição de se tocar piano era o pianista, a face do pianista virado de frente para o público, como se fosse um cantor. E isso é uma coisa impensável hoje em dia. Não, hoje em dia não se faz mais isso há muitas décadas, né? É uma coisa arcaica, totalmente. Seria muito estranho ver isso, né? No máximo, o que se vê hoje, por exemplo, em
em conjuntos historicamente informados, né? Por exemplo, quando tem o cravo, o cravista está no centro, mas virado para a orquestra, regendo a orquestra, né? Sim, regendo o baixo contínuo cravo. Ao cravo, mas regendo. Mas isso é o máximo. E nesse resgate que a gente está fazendo da música espanhola, desde o período barroco até o século XX, esse apanhado histórico, né, justamente para ver as raízes, eu escolhi 3 sonatas de Scarlatti que representam muito bem a fusão dos elementos espanhóis com os elementos italianos do Scarlatti. E um parênteses aqui, Scarlatti, o Domenico Scarlatti, ele era filho do Alessandro Scarlatti, um grande compositor de ópera italiana. E no começo de sua carreira na Itália, o Scarlatti ele compôs óperas, mas elas foram um fracasso. Ele não se deu bem como compositor de ópera. E não se deu bem, não foi por não conhecer estrutura ou por não compor bem, foi por uma questão talvez de gosto popular. Mas o cara conhecia muito bem a estrutura, nasceu e cresceu dentro de uma família onde se fazia música, onde se vivia de música, inclusive. Com certeza. Uma obra vocal dele, tardia, que não deixa mentir que ele sabia como cantar, como compor para canto, é o Stabat Mater. Que é lindíssimo, né? Mas a maior obra dele é o conjunto de 555 sonatas que ele compôs já primeiramente em Portugal, né? E depois na Espanha. O Scarlatti, devido às suas relações com o Vaticano, foi recomendado para dar aulas de cravo e de música, enfim, para os príncipes infantes de Portugal, entre eles a princesa Maria Bárbara de Bragança, que viria mais tarde a se casar com o rei Fernando VI da Espanha, né? E esse casal, a curiosidade desse casal é que eles eram apaixonados por música. Tanto, aí que tá, a Maria Bárbara, ela patrocinava o Scarlatti, Domenico Scarlatti, né? E o rei Fernando VI, ele patrocinava diretamente o cantor Farinelli, que era um castrato, né? E era o diretor de música da corte real da Espanha. Então, tudo que fosse música para o público, uma música pública, digamos assim, era cargo do Farinelli, né? Óperas, né? Grandes concertos de ópera e tal, com vozes. Agora, aquela música mais doméstica, mais privada, era trabalho do Scarlatti para a rainha. E aí que vem as particularidades pelas quais eu escolhi essas 3 sonatas que está no recital. A K38, por exemplo, em Fá maior, é uma das primeiras sonatas. E ela, por ser uma das primeiras sonatas, historicamente, ela exibe menos dificuldades técnicas, ela é muito mais simples, né? Algumas escalas, mas são escalas pequenas, nada muito, né? Algum que outro salto. Um som muito, inclusive, parece pra gente que ouve muito mais fluido. Mais fluido. Não vamos se esquecer que Scarlatti é considerado um compositor barroco, mas na sua obra total, e 3 sonatas é muito pouco para demonstrar a totalidade da sua obra, que é genial, ele foi um pouquinho além, né? E por isso que ele foi tão importante na história da música espanhola. Compositores após Scarlatti viram nele um exemplo a ser imitado, né? Mas como a gente pode ver, por exemplo, na sonata em Dó maior, K159, que é famosa até hoje, é talvez a sonata mais famosa de Scarlatti, ali tem de tudo. Tem, por exemplo, toques de trombetas no início. Uma coisa bem aristocrática, né? Tem um ar aristocrático essa sonata.
Tem aquele ritmo 2 contra 3, né? Pá, 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 pá. Tão característico da música espanhola, e é esse elemento que vem da música espanhola e passa para a música gaúcha, inclusive. A dualidade do 3 contra 2, né? Ritmo triplo contra ritmo duplo. E a gente vê isso em muitas músicas, né? Outra coisa que Scarlatti é responsável por fazer nas suas sonatas é a grande transcrição, digamos assim, é uma transcrição idiomática das técnicas da guitarra espanhola para o instrumento preferido da Maria Bárbara de Bragança, que era o cravo. O cravo que eles tinham à sua disposição era um cravo de 2 manuais. O que quer dizer? Tem 2 teclados. O teclado de cima, ele pinça uma corda para uma nota. O de baixo, quando está acoplado ao de cima, já pinça uma segunda nota. Digo pinça porque é literalmente uma pinça, né? Que é o método de produção sonora do cravo. E isso é muito parecido com o quê? Com o violão, né? Onde o violonista, ele dedilha ou pinça as cordas. E aí, qual que é a grande inovação do Scarlatti ao fazer isso? Ele transmite ao cravo, ou agora atualmente ao piano, a técnica de repetição de notas, que é uma técnica que não seria natural, porque o natural é fazer escalas no piano, ou seja, um dedo para cada nota em sequência. Agora, quando tem que usar 3 ou 4 dedos para a mesma nota, isso já requer certas adaptações, né? E é considerado uma técnica avançada. Se existe uma técnica avançada em instrumentos de teclado, é a repetição de notas, né? É uma técnica que é realmente muito difícil e muito exaustiva, né? Então, o que a gente vê? Tanto a evolução composicional do Scarlatti, que antes se focava na ópera, agora está tendo que suprir exercícios e músicas para a corte real portuguesa e depois a espanhola, mas também isso revela que a princesa, assim como o Scarlatti, o Scarlatti ele tinha as condições de tocar qualquer coisa que ele quisesse, que ele compusesse, mas isso revela que essas sonatas acompanharam o progresso da técnica cravística da princesa, né, da futura rainha. A de repetição de notas, por exemplo, em Ré menor, dificílima. Eu tive que fazer uns 9 takes, né? Eu posso confessar, foi difícil. Porque sempre é impossível, é impossível fazer uma coisa absolutamente perfeita sem edição, né? Como a gente se propôs a fazer o recital. E isso revela que a princesa e rainha, depois Maria Bárbara de Bragança, era uma excelente cravista já na metade do século XVIII, né? Então tu vê, e é considerada música doméstica, as sonatas, né? Sonatas para cravo solo, sonatas para piano, era para consumo doméstico. E considerando que é uma peça absolutamente espetacular, né? Sim, altamente virtuosística, altamente quem quer demonstrar que domina a repetição de notas toca esta sonata de Scarlatti, né? Porque justamente é uma técnica muito difícil. Scarlatti, ele teve uma grande influência na música espanhola por pelo menos 1,5 séculos depois dele. Tá? Por quê? Porque o outro aluno dele, grande compositor espanhol, que é o Padre Antônio Soler, foi praticamente uma continuação estilística de Scarlatti.
E já no início do século XIX, onde os salões e a música de salão estava muito em voga, aquele estilo de Scarlatti foi meio que abandonado e uma música mais simples começou a surgir, a cair no gosto, mas ainda com muitos elementos italianos. A referência do Ralph Kirkpatrick, né, que é o principal expert em Scarlatti, é o biógrafo, né, ele diz que tem muitos italianismos após Scarlatti. Então, quando que isso foi quebrado? E também não tão assim, né? Porque o Scarlatti é responsável por transpor a repetição de notas, né, do dedilhado do violão para o piano, o cravo no caso, né? E aí a gente vê o resgate da música de Scarlatti por Joaquim Nin, tá? O Joaquim Nin, ele foi um dos primeiros etnomusicólogos da Espanha, já no final do século XIX, que catalogou, que fez a primeira busca histórica, né, da música de Scarlatti. A gente tem que ver o seguinte: quando a música de salão na Espanha tomou gosto, a música de Scarlatti foi totalmente esquecida, ninguém mais tocou. E o resgate da música, das sonatas de Scarlatti, já para piano, na adaptação para piano, foi feito por um italiano chamado Alessandro Longo, né, no início do século XX. Mais para frente, na década de 50 e 60, o Ralph Kirkpatrick faz uma segunda catalogação, e o K de Kirkpatrick é o que faz o catálogo do Scarlatti recente, né? É uma forma histórica, em ordem cronológica, né? E respeitando o fato de que cada sonata é para ser tocada em duplas. Ou seja, são duas sonatas que tradicionalmente lá no século XVIII seriam tocadas uma após a outra. Não que funcione como uma obra só, mas seriam tocadas uma após a outra. Tem como a gente saber qual que era a dupla de qual? É muito difícil. Mas o Kirkpatrick fez um esforço muito bom, né? E mais agora, na década de 80, o teórico Kenneth Gilbert também fez outro esforço nesse sentido. Voltando para o Joaquim Nin, que foi o etnomusicólogo que eu citei ali do fim do século XIX, ele na própria obra que a gente interpretou dele, El Vito, ele faz muita repetição de nota na parte de piano. É quase todo baseado nesta técnica, né? Quando não tem repetição de nota, tem outra técnica violonística, que é o quê? O rasgueado da guitarra, né? Que é outro recurso idiomático do violão, da guitarra espanhola, que o próprio Scarlatti, naquela sonata em Ré menor, que tem repetição de nota, ele também faz o rasgado na mão esquerda, né? Então, tu veja como isso influenciou os compositores até o finzinho do século XIX mesmo. Agora, o que a gente chama de a época de ouro da música espanhola, que é Turina, Manuel de Falla, Henrique Granados e Isaac Albéniz, esses quatro fizeram suas carreiras não na Espanha, mas sim em Paris, que era o grande centro cultural do mundo. É o correspondente a hoje em dia, por exemplo, se um artista faz muito sucesso em Nova York, ele vai ser divulgado para o mundo inteiro. Então, a música espanhola vai ser realmente transmitida e divulgada para o mundo inteiro a partir desses quatro compositores que formam a era de ouro do piano, pelo menos, no século XIX e XX, né? No começo do século XX. A gente falou um pouco de música europeia, né? Eduardo falou um pouco de música da Espanha, do universo ibérico, e essa música então viaja
aqui para o Brasil, viaja aqui para o Rio Grande do Sul, através dos colonizadores espanhóis, né? Então, quando a gente começa a falar a respeito da ocupação branca aqui do Rio Grande do Sul, a gente precisa lembrar de algumas coisas básicas. A primeira delas é que, enquanto a Espanha estava envolvida em guerra, estava tentando expulsar o Império Turco-Otomano desde 750, né, envolvida em guerras, gastando dinheiro, perdendo homens nessas guerras, Portugal já estava com essa expansão marítima quase toda fechada, né, já existiam muitas rotas comerciais estabelecidas. Portugal já provavelmente dominava Cabo Verde, Ilhas Canárias, a Ilha da Madeira, né, o Reino de Fez, no Marrocos. Então, quer dizer, as rotas comerciais de Portugal já estavam em franca expansão, tudo já funcionava, já tinha alfândega, posto avançado. Então, quer dizer, Portugal estava muito à frente nesse período. Quando então Cristóvão Colombo resolve ir até a Rainha Isabel de Castela e o rei Fernando, Portugal já estava com uma super expansão comercial. Isabel então resolve bancar o Cristóvão Colombo descobre as Américas, numa ocasião em que vigorava um certo tratado que se chama Alcáçovas-Toledo, que passava uma linha paralela do sul das Ilhas Canárias e dividia então o mundo em dois. Parte de cima espanhola, parte de baixo portuguesa. Quando Colombo faz a descoberta e alardeia aos 4 cantos, inclusive aportando em Lisboa, dizendo que tinha descoberto a Índia, que tinha chegado nas Índias, digamos que o rei de Portugal tenha achado aquilo muito estranho. Porque, veja, Portugal já dominava essas rotas marítimas, eles sabiam exatamente onde estavam indo. Conheciam todas as rotas, conheciam as correntes marítimas. O Bartolomeu Dias, em 1476, já tinha dobrado o Cabo da Boa Esperança, então, quer dizer, conhecia toda a costa da África, inclusive a costa Skeleton Coast, que é uma costa dificílima de navegar, então ele já conhecia como é que isso funcionava. Gente, não é exatamente no território espanhol que Colombo tinha chegado às Índias. Então veja, quando Colombo descobre as Índias, chega nas Índias, vigorava Alcáçovas-Toledo. Existia também uma outra linha, uma outra divisão desse mundo em dois, um meridiano, instituído via bula papal, que dizia que tudo que ficava a leste pertencia a Portugal e a oeste pertencia à Espanha. Essa linha passava aproximadamente a 100 léguas, mais ou menos, das Ilhas Canárias, mais ou menos a 100 léguas. Nunca ficou instituído exatamente qual légua que iria, né, dominar essa distância, que iria certificar essa distância. Se era légua portuguesa, se era légua marítima, se era légua espanhola, não tinha essa medida. Então, depois dessa linha é firmado o Tratado de Tordesilhas, que empurra essa linha, ao invés de 100 léguas, a 370 léguas. E nessa linha, no Tratado de Tordesilhas, então, nessa localização em que esta linha passa, já tem território brasileiro passando aí. O território brasileiro já estava além dessa linha. E, curiosamente, quando a gente olha como essa linha está colocada no território brasileiro, essa linha vai mais ou menos do Rio Grande do Norte até Cananéia, em São Paulo. Esta é a única parte navegável, a única parte que dava para chegar navegando, né? Então, todas as rotas comerciais portuguesas, então os portugueses ainda teriam um pouco mais de território que passava ali. Então, quer dizer, o único lugar que dava para chegar navegando. De Cananéia para baixo, a gente tem a maior costa retilínea do mundo. É onde se estende o litoral mais difícil de ser navegado, que compreende o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um litoral que não tem nenhum porto natural, não tem baía, não tem reentrância. Só a Praia do Cassino tem 220 quilômetros, quer dizer, é muito difícil chegar de barco, chegar com qualquer coisa nesse lugar. Então,
toda a parte do sul do território brasileiro é dificílima de ser ocupada, de ser povoada, né? E essa parte então fica relegada aos espanhóis, né? E se a gente ainda contar que com alguma negociação os portugueses ainda empurram a linha de Tordesilhas um pouco mais na frente, ficando até com a linha passando até Laguna, não quer dizer, de Laguna para baixo é nosso, né? Laguna para cima é de vocês, faz o que vocês quiserem. Então, quer dizer, é um território inóspito, é um território difícil e que, quando a gente estuda as tribos indígenas que ocupavam esse território, a gente já começa a ver que elas já são muito diferentes, né? Elas já andam vestidas, essas tribos já começam a andar vestidas, enfrentam muito frio, caçam de uma maneira diferente, a maneira de curtir peles também já é diferente, então quer dizer, já a coisa já começa a ser um pouco mais inóspita e num território onde é difícil de navegar, difícil de chegar de barco, mas muito fácil de caminhar. Então a ocupação branca do Rio Grande do Sul acontece a partir de Laguna e a partir da fundação da colônia de Sacramento, no Uruguai. Os espanhóis já tinham então firmado a sua estaca em Buenos Aires, já existia uma cidade ali, já existia uma grande ocupação em virtude da possibilidade de chegar até o Império Inca pelo Rio da Prata. Então já existia Buenos Aires ali e os portugueses fundam colônia de Sacramento na frente de Buenos Aires. Não quer dizer, como é que a gente abastece um posto tão avançado? É a pé, tem que ir a pé. Então essa galera começou a criar rotas, né, para vencer essa distância toda a pé. E nessas distâncias a pé a gente tem então muitas tribos indígenas que ocupavam esse território. E a gente tem as três maiores, que são os Guaranis, que ocupavam o coração do Rio Grande do Sul, vindos também do Paraguai. O litoral basicamente era minuano, e Uruguai e Argentina, pelo coração do estado, dividindo essas três tribos, charrua. Então, quer dizer, tanto minuanos quanto charruas eram tribos um pouco mais parecidas, mas tinham alguns embates muito ferozes com os Guaranis. Os Guaranis, provenientes da grande nação Tupi, falavam o Tupi-Guarani, que é uma língua amplamente estudada por todos os padres jesuítas que já vinham vindo do Peru, já estavam estabelecidos no Paraguai e já formavam missões jesuíticas dentro desse território e já avançando o território que viria a ser Brasil. Então, quer dizer, era uma tribo com um contingente muito grande e que foi muito mais estudada do que os charruas e minuanos. E ainda com a diferença de que os guaranis aceitavam com muito mais facilidade a proximidade de estranhos, né? Eles aceitavam muito mais fazer negócios com o homem branco. Já charruas e minuanos eram tribos muito aguerridas, nômades, completamente nômades, não afeitos à agricultura, não afeitos à pesca, a não ser os minuanos que pescavam, charruas não pescavam. Charrua ainda tinha um problema de gostar de carne, né? Os charruas gostavam de carne, então caçavam ema com bolhadeira, né? Guanaco, então tinha toda essa relação da caça, dos animais da caça, com a pele que seria curtida e com a vinda do cavalo para esse território, o charrua se funde com o cavalo de uma maneira que vira praticamente um só, né? Não é à toa que a gente tem a expressão do centauro dos pampas. Então, o centauro dos pampas é o charrua, a base é o charrua. Então, a gente tem uma tribo muito afeita à caça e outra tribo muito afeita ao trabalho agrícola, à criação de gado, né? Então, quer dizer que essas tribos fatalmente iriam ter um embate muito forte. Então, dentro das missões espanholas, né, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 30 povos, 30 grandes missões aqui no Rio Grande do Sul. Os padres que vinham
né, fazer parte dessas missões e comandar essas missões, eles não eram exatamente a imagem de padre que a gente tem hoje. Eles eram engenheiros, músicos, arquitetos, né? Então eram padres com uma cultura muito grande e que estudavam pedagogia musical, tinham um domínio de pedagogia musical. Então o que a gente sabe hoje é que a música que era ensinada dentro das missões, dentro do quadro das missões, era música tradicional que se fazia em Portugal e se fazia na Espanha, né? Embora Portugal e Espanha sejam países que estão separados há muito tempo, são países que comungam uma cultura de uma maneira muito intrincada. Então essas missões jesuíticas, onde se falava espanhol, onde se falava tupi-guarani, onde se ensinava música espanhola, e onde muitas vezes se falava português em virtude da proximidade comercial com os portugueses, o tipo de cultura que prevalecia era uma cultura doméstica mesmo, uma cultura muito doméstica. Então a música que se fazia era uma música simples e muito voltada para a parte pedagógica, de formação desde o pequeno até o adulto. Interação com os índios, a gente tem bastante informação de que com a tomada das bandeiras, né, os paulistas, a principal missão dos paulistas era trazer cativos para trabalho escravo. Então, que lugar melhor para se conseguir cativos para trabalho escravo do que nas reduções jesuíticas? Então, quer dizer, as missões, num primeiro momento, elas têm um nome de reduções, porque eu preciso pegar este cativo, né, esse indígena, e reduzi-lo à vida civilizada, num perímetro demarcado. Porque se ele atravessa esse perímetro, ele vira selvagem de novo. Então, quer dizer, que lugar melhor para se conseguir escravos do que um lugar onde se reduz essas tribos a vidas civilizadas. Então, essas bandeiras predatórias, né, de primeira fase que elas são predatórias, elas invadem essas reduções em São Paulo, no Guairá, até Santa Catarina, né? De São Paulo saíam 5 grandes caminhos, 5 peabirus, né, são as veredinhas de pé posto, saíam 5 dessas trilhas, e uma dessas trilhas passava justamente pelo Vale do Guairá e depois passava por Santa Catarina e descia até o Rio Grande do Sul. Esses bandeirantes, esses paulistas destroem essa interação dos espanhóis com os indígenas, destroem tudo, até começarem a chegar nas missões jesuíticas do Rio Grande do Sul. Só que a gente leva 40, 50 dias. Para esses caras, 40, 50 dias de caminhada era nada. Eles caminhavam 25, 30 quilômetros por dia. Eles eram caminhantes mesmo, né? E conhecendo bem as trilhas. Então, era relativamente rápido, mas ainda assim são 40 dias de caminhada, mais o ataque, mais trazer esses escravos cativos de volta. Então, quer dizer, leva muito tempo para fazer isso. E quando se chega no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem o empecilho da temperatura. O inverno dentro de uma mata fechada é muito complicado, é muito frio. Então os bandeirantes preferiam ir só no verão mesmo, né? Então dava um certo tempo dessas reduções irem se reestruturando, irem se mudando. Existia uma regra, existia uma convenção, digamos assim, que não se atacasse os indígenas reduzidos, porque eles eram servos da coroa, cristãos, batizados. Então, quer dizer, são irmãos de fé católica. Isso era sempre respeitado? Claro que não. Claro que não. Né? Bandeira predatória, que lugar melhor para pegar aquele pessoal lá super rezando, super concentrado. Então, quer dizer, houve um movimento muito grande dos padres, né, da coroa espanhola e dos padres jesuítas de que esses indígenas pudessem se armar para repelir esses ataques dos paulistas. O padre que vai conversar a respeito disso com a coroa espanhola é o Ruiz de Montoya. Então o padre Montoya conversa, explica a situação para o rei, consegue uma autorização para armar os guaranis, retorna com essa autorização, os arma
E finalmente, quando uma das últimas bandeiras chega, bandeira predatória, chega mais ou menos ao que seria hoje o comecinho do Rio Grande do Sul, que é a batalha conhecida como Batalha do Mbororé, os índios então revidam esse ataque. É uma das primeiras vezes onde o indígena pode revidar o ataque desses bandeirantes, né, e fazer valer então o seu direito de cristão e de servo da coroa. Obviamente que Portugal não gostava muito dessa ideia, porque quando a gente começa a ver as cidades que os jesuítas nutriam, né, dentro dessas reduções, eram cidades de 5.000, 6.000, 8.000 pessoas, organizadas, limpas, com um gado muito bem cuidado, produzindo erva mate, com pomares. Então, quer dizer, era uma coisa praticamente alheia a todas as coroas, né? E aí, se a gente considerar que os jesuítas não respondem diretamente nem a coroa espanhola, nem a coroa portuguesa, mas a Roma, piora a situação ainda mais. Então, quando se chega nessa última bandeira aqui, para esse último ataque dessa primeira fase das missões, que é a conhecida Batalha do Mbororé, onde os indígenas revidam esse ataque, a gente tem então um sossego momentâneo, onde essas missões acabam se refazendo, né? A gente acaba tendo um tempo aí para se refazer e se reestruturarem essas missões. Que ano que foi essa batalha? 1638. Essa é a primeira fase das missões. E a gente tem a segunda fase das missões. Então quer dizer que esse território fica esquecido, razoavelmente esquecido, por esses caminhos onde vinham os bandeirantes. Começam a vir os tropeiros paulistas, né, criadores de gado. Então a cultura das estâncias também começa a se espraiar nesses últimos anos, nesses últimos 100 anos. E a bandeira, a parte predatória dos charrua e dos minuano, principalmente, começa então a partir dessa segunda fase, onde as missões se reestruturam, essas cidades acabam inchando, tendo cada vez mais indígenas, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem então 7 povos, né? 7 povos, todas ali na região de São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, nessas regiões ali. Então a gente tem 7 povoados, 7 reduções muito fortes. No noroeste gaúcho. Exatamente. Então nessa região a gente tem esses povos e floresce aqui então a erva mate, né? Produto de pesquisa desses padres, produto de pesquisa também dos indígenas, né, que observavam como essas plantas se comportavam dentro de uma certa temperatura, né, estações do ano. Então o estudo de botânica começa também a crescer muito, e essa erva passa a ser vendida para a Argentina com um preço absurdamente mais alto, mas em função da qualidade todo mundo comprava e pagava muito caro por ela. Então, quer dizer, os negócios, a parte de expansão dos negócios dos jesuítas começa a crescer de uma maneira muito incômoda, tanto para a coroa espanhola quanto para a coroa portuguesa. A essa altura, a colônia de Sacramento, então, já tinha sido povoado de uma maneira a se tornar não mais uma cidade pequenininha, mas praticamente um forte, um grande forte de acesso. E grandes estancieiros então começam a implantar as suas estâncias e as suas fazendas num lugar onde tinha predominância de indígenas da tribo charrua. Então se começa a ter muito problema com os charrua, com a questão da caça desse gado. 100 anos mais ou menos entre a Batalha do Mbororé e a segunda batalha das missões jesuíticas, esse tempo de mais ou menos 100 anos é nesse tempo em que acontece o extermínio dos minuano e dos charrua, em função das missões e em função da existência dos estancieiros. Então, quer dizer, toda essa carga cultural, a maneira de vestir, a maneira de comer, a maneira de caçar, tudo isso é completamente indígena, inclusive a indumentária, com exceção da bombacha, né, que a gente tem algumas teorias de que seriam espólios de guerra, da Crimeia e tudo mais. Então, com exceção da bombacha,
O gaúcho é nada mais, nada menos do que uma fusão entre espanhol, guarani e charrua. Mesmo que a gente saiba que houve um grande extermínio de todas essas tribos, não adianta matar o corpo. Não adianta matar o corpo, porque a alma dessas tribos, a alma deles vive entranhada com a gente de uma maneira que é absolutamente inseparável.